Olá, professor Fred. Meu nome é Julie e eu vou apresentar meu pré-projeto 04 sobre a minha geladeira Consul CRM33. Antes de iniciar o projeto em si, eu gostaria de salientar as questões que eu corrigi do pré-projeto 03. Foi corrigido os valores das entalpias, eu realizei o cálculo dessa vez através das pressões e não das temperaturas. E foi realizada a correção de todos os cálculos com os novos valores de entalpias. Eu também inseri algumas imagens com os valores de catálogo e corrigi todas as imagens que estavam erradas em relação ao ciclo de Carnot. Respondendo à primeira pergunta e retornando à análise anterior do processo isentrópico e adiabático, vamos determinar a entropia na saída do compressor em relação à entropia na entrada. E ao considerar o refrigerante como um gás ideal com calor específico a pressão constante, nós podemos descrever um processo não adiabático usando a seguinte equação. A entropia S2 menos a entropia S1 é igual a Cp vezes logaritmo natural de T2 sobre T1 menos R vezes logaritmo natural de P2 sobre P1. R é a constante dos gases ideais. Eu utilizei os valores que foram encontrados na tabela do pré-projeto 02 e os valores encontrados através do ES, e substituí na fórmula. A entropia no ponto 1 já era conhecida, pois conseguimos obter o valor através do programa EES. A entropia no ponto 2 foi calculada substituindo todos os valores na fórmula e deu um total de 3,8067 kJ por quilograma Kelvin. Nós podemos observar uma leve diferença entre a entropia na entrada e a entropia na saída, em conformidade com as considerações aplicadas, indicando um processo não adiabático e, portanto, não isentrópico. Estabelecemos uma conexão entre a potência do compressor obtida em condições reversíveis, que foi de 70,3314 watts, e a potência real do compressor, de 120 watts. A fórmula para o rendimento isentrópico é a seguinte. O rendimento é igual à potência isentrópica sobre a potência real, que dá um total de 0,586095, que é igual a 58,61%. Com o rendimento isentrópico do compressor a esse valor de 58,61%, fica evidente que a máquina térmica não consegue atingir 100% de eficiência, uma vez que as máquinas reais não conseguem atingir tal patamar. Logo, para esse rendimento isentrópico de 58,61%, é razoável supor que a entropia permaneça constante ao longo do processo de compressão. Respondendo à terceira pergunta e aplicando a segunda lei da termodinâmica a volumes de controle, a equação da balança da entropia é expressa como: a variação da entropia ao longo do tempo é igual ao somatório da taxa de transferência de calor mais a geração de entropia mais o somatório do fluxo de massa pela entropia nos pontos de entrada e saída do volume de controle. A entropia gerada é igual ao somatório do fluxo de massa da saída vezes a entropia da saída menos o fluxo de massa da entrada vezes a entropia da entrada. Da mesma forma, no caso da válvula de expansão, estamos diante de um processo adiabático irreversível em regime permanente. Logo, trabalhamos com a mesma fórmula do compressor. Já no condensador, ocorre um processo internamente reversível, sem a produção de entropia, conforme a fórmula. O somatório da taxa de transferência de calor é igual ao somatório do fluxo de massa da saída vezes a entropia da saída menos o somatório do fluxo de massa da entrada vezes a entropia da entrada. De maneira semelhante, para o evaporador, temos um processo internamente reversível sem a produção de entropia, então utilizamos a mesma fórmula. Respondendo à primeira pergunta, a eficiência de Carnot é igual à temperatura do condensador sobre a temperatura do evaporador menos a temperatura do condensador, e as temperaturas utilizadas são fornecidas em Kelvin. Substituindo todos os valores na fórmula, encontramos uma eficiência de Carnot de 3,102. Agora vamos realizar a determinação do COP utilizando a primeira e a segunda lei da termodinâmica. A eficiência real é igual ao calor do evaporador sobre a potência do compressor. Substituindo os valores, obtivemos uma eficiência real de 1,8583. Agora, pela segunda lei da termodinâmica, temos que a eficiência real é igual ao calor do evaporador sobre o calor do condensador menos o calor do evaporador. Substituindo os valores na fórmula, nós obtivemos o mesmo resultado de 1,8583. Comparando o COP de Carnot com o COP real e o de catálogo, é possível observar que, claro, o de Carnot é o maior, o real é o intermediário e o de catálogo é o menor valor. A seguinte tabela contrasta o desempenho do coeficiente de desempenho do sistema em questão com outros tipos de sistema termodinâmicos. O COP de 59,90% observado respeita os princípios da segunda lei da termodinâmica. Segundo o enunciado de Clausius, não existe processo cujo único efeito líquido seja transferir calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. O nosso sistema realiza esse tipo de processo, mas para isso ele consome energia, tem trabalho aplicado sobre ele e não tem como único resultado a transferência de calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente.
Nesse estudo, foi realizada a análise de um sistema de refrigeração da geladeira Consul CRM33 por meio da técnica de engenharia reversa, visando compreender o ciclo de refrigeração por meio da observação detalhada da sua operação. O conhecimento adquirido na disciplina de termodinâmica desempenha um papel crucial, proporcionando as ferramentas e habilidades necessárias ao longo do desenvolvimento do projeto. Este trabalho representa um marco importante para os alunos, permitindo a integração do conhecimento teórico adquirido com a prática, oferecendo uma compreensão abrangente dos fenômenos termodinâmicos em um contexto real. Os resultados dos cálculos teóricos do projeto foram predominantemente derivados das leis da termodinâmica, com o auxílio do EES. Alguns pontos identificados durante o projeto apresentaram diferenças em relação aos valores de catálogo, como podemos ver nessa tabela. O cálculo do consumo revelou valores inferiores ao catálogo devido à exclusão de atritos e perdas nos mancais e motor elétrico. Já o coeficiente de performance, que é o nosso COP calculado, ele representa a eficiência real, considerando perdas de energia, enquanto o do catálogo reflete um rendimento mais baixo, incorporando todas as considerações que foram, entre aspas, ignoradas nos cálculos teóricos. O fluxo de massa calculado é superior, indicando que o valor de catálogo pode representar a quantidade mínima de refrigerante necessária para o funcionamento do sistema. Assim encerra a apresentação do meu pré-projeto 04. Obrigada!